In your time. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Lembrando sempre aí o nosso Lucas aí, em homenagem a ele, né? Obrigado. Estamos aqui novamente para a lição 5. Estou muito feliz por continuar nesse podcast, como sempre. Estamos estudando sobre o tema mensagens, sobre Apocalipse, destimificando. Nossa. Desmistificando. Obrigado. Eu nem sei se essa é a palavra também. Todas aí as histórias de Apocalipse, deixando uma revelação aí para vocês. E estamos aqui com o nosso âncora, Lucas Pardinho, meu primo. Ele é âncora também, tá, gente? Cara, é desmistificando. Eu não tinha pensado nessa palavra, não. Mas, pessoal, tudo bom com vocês? Um abraço pra quem aí tá assistindo a gente. Mais uma vez aí com a lição pra provar pra vocês que dessa vez é sério, tá? A gente vai 100% agora, confia. E eu queria só agradecer primeiramente o pastor Wesley. É Wesley? Isso. Acertei, obrigado, senhor. Pastor Valente. Wesley aí, Wesley Valente, e o pastor Rodrigo aqui, né, da igreja do Alvorada, que cedeu esse espaço pra gente. Antes que eu esqueça, que eu esqueci da outra vez, siga a gente nas redes sociais, Jovens Adventistas da PS. A gente tá com outro pastor amigão nosso aqui, cara. Muito amigo, Esse né? cara é parceiro. Já mês dei passado rolê já com com a ele gente. já. E é o nosso querido pastor Vinícius. E aí, como é que você tá, pastor? Só Vitorém, muito bom estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado você que está assistindo em casa por acompanhar, dando a lição aí, buscando a Bíblia. Isso é importante, hein? Deus abençoe vocês. Vamos junto nessa. Quem tem mais aí? Nossa convidada aqui, né, que a gente chamou mais uma vez. Foi porque boa. ela foi boa na semana passada, hein? Foi dominante. Aí. Arrebentou. Arrebentou. A gente chamou a nossa... 8 cortes só dela. A minha distrital. Ela é distrital do meu distrito, do Jardim Herculano. Faz parte da igreja do Piraporinha e o nome dela é Larissa. Prazer, gente. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Fiquei surpresa com o primeiro convite, mais ainda com o segundo. Mas é um prazer. Vamos que vamos pra Ela lição falou pra mim 5. que ela era gaga. Ela nem é gaga, né? Confia. Ela nem é gaga. Só quando ela ficar nervosa, ela disse. Pois é. Mas assim, o tema da lição é Boas novas do juízo. Tá lá em Daniel 7, né? Mas meio controverso esse título, né? Boas novas do juízo, cara. Meio como é que tem estranho. boas novas no Pois juízo? é, mas antes da gente começar a falar de fato, né? Vamos convidar a nossa querida convidada para fazer uma oração? Pode orar pra gente, querida? Claro, oremos. Pai querido, Deus de amor, agradecidos somos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Agradecidos somos, Senhor, por mais uma semana que está começando agora. Abençoe agora, Senhor, que vamos abrir a Tua palavra, Senhor. Que venha ser dito, Pai, as palavras do Seu coração e não do nosso. São essas bênçãos que nós pedimos, desde já agradecemos. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. E essa tirinha aí? Um barato, né? Ah, a tirinha é top. Eu gostei dessa tirinha. Eu gostei também. Tá na tela aí pra vocês assistirem. Ah, tá jogando agora? Ah, tô jogando. Ah, que legal, mano. Respeita nós aqui, pô. Mó Mas, trabalho, enfim. mó trabalho. Só pro pessoal da mesa aqui acompanhar, Jesus, ali tá falando, o meu cliente é inocente, o próprio Jesus fala absolvido, sendo o juiz. Muito legal, né? Ele é nosso advogado e também o nosso. Ele é o advogado. E é nosso o meu juiz. Senhor. Ele me defende. Cara, pastor, aqui, eu queria fazer uma pergunta teológica pra você já do tema, já do título Já aqui, vai ó. começar assim? Não, vai assim, porque assim, ó. A gente estuda, a gente aprende que, tipo assim, o evangelho significa boas novas. Então a gente pode dizer que aqui seria o evangelho do juízo? Com certeza. A gente fala que, de fato, o Apocalipse também é um outro evangelho, né? A gente crê assim, um livro cristocêntrico que traz esperança. Existem muitas pessoas que têm medo do Apocalipse. A gente vê muito isso em outras igrejas protestantes por aí Com afora, certeza. né? Pentecostais, né? Pentecostais. Gente, quase não saiu. Não é pentecostais, agora saiu. Acho que ele tá mais Eu gago tô que mais gago eu. que você. Eu vou escrever embaixo, fica tranquilo. Igual aquele pastor lá do meme que falou assim, ó. Pastor. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio. Vamos abrir Esse é Gênesis bom. aí, né? Desistiu. Mas olha só, eles têm muito medo porque eles creem num juízo iminente que vem e é só pragas, e é só morte, fogo e inferno. E são inocentes, né? São até sinceros, mas aprenderam assim. Mas se eles soubessem que esperança tem esse livro. E é muito bom, é cristocêntrico, é o Evangelho de João. Semana passada a gente comentou um pouquinho, porque eles levam num sentido muito literal. Eles acreditam que vai mesmo vir uma besta que mexe do mar, que tem tantas cabeças. E aí o pessoal fica com medo, né? Mas Tem não- umas denominações que não vão na praia, né, por causa disso daí. É verdade, tem ainda. Pode, Verdade. pode. Tem ainda, gente. Tem assim. mesmo? Você tá zoando? Tem, Tem. é Ele fala sério, assim, não tô ó, brincando não. Caraca, Nossa, eu não sabia vamos, não. porque a besta vai Vai sair que do a mar, besta né? sai. É, então o Tem mar muita cheio de gente. pecado. Fora Então que quem? Deus joga os pecados no fundo do mar. E ele chama É. pessoas que vai pra praia de besta também? De- Tá brincando.
Ai, galera, mas assim, isso que você falou, Vini, é verdade. Eu falei isso no podcast passado, você assistiu, você vai ver lá. Mas na minha igreja antiga, né, que eu era católico, um dos meus parentes, ele leu Apocalipse e chorou. Porque tinha medo do que estava escrito lá. Medo mesmo, assim. Se espantou com o que tinha, porque tinha besta e tinha juízo, tinha água, tinha gafanhoto, tinha um monte de coisa lá e as pessoas acabam tendo medo, sendo que é boas novas, né? É uma revelação. É uma notícia boa, cara. E aí, cara, como é que eu levo isso aqui como uma notícia boa, cara? É o fim do mundo, né, gente? Fim do mundo. Mas aí, Verdade. tipo, aguardando o julgamento. Como é que eu me aguardo? Que julgamento é esse? Quantos julgamentos tem? Não percam tudo isso aqui no Resenha Jovem. E aí, pastor, o que você diz pra gente aí sobre esse julgamento? Bom, a gente sabe que o julgamento a gente sempre fala, e desde criança a gente aprende na historinha, são 3 fases do julgamento, né? A gente até coloca ali do juízo, 3 fasezinhas. Primeiro, o juízo investigativo, né? Aquele que nós já sabemos que Jesus vai investigando cada caso, vai analisando e tudo. Depois, a segunda fase, o juízo comprovativo, que é aquele onde cada um é selado. Por exemplo, você não sabe, não sei, mas talvez nosso caso, nossa vida está se passando agora lá no juízo. Está sendo selado agora o nosso caso. E a gente está passando ali, a gente entende que vai passar também o juízo ali comprovativo, onde cada caso vai ser comprovado, vai ser selado. Quando cada caso for selado e comprovado, aí sim, a última fase do juízo, que é o juízo final. E é onde Jesus volta. E aí, queridos, não mais morte, não mais lágrima, não mais dor. Então vamos falar um pouco sobre isso. Por isso que esse juízo ele é especial e traz esperança. Porque vai falar que você vai ver ainda mais na próxima lição, né? Vou dar um spoiler aqui rápido. A próxima vai ser boa. A próxima vai ser boa. De deixar de cabelo em pé. Mas ainda assim, Glória. todas elas vai trazer a esperança de Jesus Cristo. Isso que você falou também dá muito sentido à tirinha, né? Que tá passando lá o nosso nome, que Jesus tá sendo nosso advogado pra ver se a gente vai ser absolvido ou não. E aí no final, que é o juízo final, ele vai decretar, né? Nesse caso, pela graça de Deus, o homem foi inocente, né? Amém. Eu espero também que eu seja inocente. E Pela é um graça, careca aí, tá vendo? pela graça Calvo. do Senhor, eu Os espero. calvos vão reinar no céus. Calma. Amém. Amém por isso. Mas assim, são 3 fases de juízo, que é o juízo já esqueci. Investigativo, comprovativo E o e final. o final. Eu presto atenção. Isso é importante, isso é importante. Esse podcast tem legenda, tá? Muito bom, hein? Qual fase a gente tá? Nós passamos pela primeira fase do juízo investigativo e nós já estamos na segunda fase, rumo à fase final, onde estão sendo selados cada caso, desde Adão até os patriarcas, os que mataram ali, entregaram ali Jesus à cruz, até o nosso dia de hoje. Quando o último caso for selado, for marcado aí sim. Então, querido, não adianta mais pregar porque a porta da graça vai ser fechada e aí Jesus volta. Então, estamos na segunda fase, penúltima fase aí, prestes a ver Jesus voltar nos ares. Eu queria jogar uma pergunta aqui pra Oxe, mesa. joga na mesa aí. Se a gente tá passando pelo julgamento comprovativo, Comprovativo. que vai comprovar, isso te assusta ou não? Tipo, cara, mas se meu nome estiver passando agora, tô salvo ou não? É E aí? aquele Cara, negócio, se tu te mano, assusta, eu te conforto. Dependendo da hora do dia, cara. Então, mas se estiver passando agora, Luquinha, tá confortável? Não, agora tá de boa. A gente tá ele aqui. tá aqui no podcast. A gente tá falando de Deus aqui. Passa agora. Mas cara, isso é complicado, porque quando a gente fala sobre juízo, todo mundo, eu já ouvi, acredito que todo mundo aqui já ouviu que tipo a salvação ela é individual, né? Todo mundo fala isso, né? Querendo ou não, Se não né? fala, uma vez você já falou já. Mas se a gente pensar um pouquinho, ela não é individual, que para que a gente ser salvo, a gente depende de alguém, Sim. de Jesus Cristo. Nesse juízo investigativo, Jesus tem um papel também, ou a gente que se lasque lá? Cada um, fez, quem não fez, acabou. Como é que funciona? Olha só, vai ter uma história na próxima lição, não vou dar o spoiler aqui, mas vai falar, deixar bem claro, inclusive, no decorrer dessa lição aqui, ó, que, a gente está fazendo a menor parte. Eu acredito que 1% é o que a gente está fazendo, porque os 99% Jesus já fez. Né? Imagina, alguns ainda têm a crença, por aí, e muitas pessoas sinceras, que quando elas pecam, caem num pecado grave, elas têm que sair daqui a um outro estado andando. Ou às vezes subir degrau gigante de joelho, atravessar a ponte de joelho, se bater, se martirizar, para pagar os seus pecados. E às vezes, né, uma boa sinceridade a pessoa tem ali essa visão, mas a verdade é que Jesus já pagou tudo. É só a gente fazer ali nossa parte, pedir perdão, é só isso. Se ajoelhar, meu Deus,
me perdoa. Mais uma vez, eu caí em pecado. Não importa quantas vezes o pecado. Ele não fala número que tem limite. Ele fala todas as vezes que você ouvir o Espírito Santo, se arrepender e pedir perdão, então é estoque limitado. Já tá pago. Já tá pago. E aproveitando, né, que vocês tiraram as dúvidas de vocês, vou tirar uma também. Você falou que vai ser selado um por um. Se, por exemplo, selou do Diego e aí tá selando o meu, só que aí o Diego se arrependeu de um pecado, tem como abrir de novo e selar? Ou Bom, já foi, já Tá era? escrito de lápis? Pra pagar depois, então pode né? dizer que os nomes estão sendo simultâneos? Porque se tá sendo selado aos poucos, eu ainda posso me arrepender antes da porta da graça fechar ou depois que selou já era? Ó, a gente não sabe a dinâmica ao certo como tá sendo os nomes, né? Como é que tá sendo, mas a gente sabe de uma coisa. Por organização do céu, começa dos que vieram primeiro, nasceram, os casos foram selados. E por fim, o nosso caso também. Como é que a gente meu sabe? vai demorar. E por fim os nossos. Não, às vezes já estamos já na reta final, né? Poxa, Eu Mas pensei assim, que selava uma só quando a gente coisa. um dia pra Deus é um ano aqui, filho. Só passou que 2 assim, dias ó, lá. Não, inclusive, muitos vão estar vivos quando Jesus voltar. Como é que esse caso está selado? É porque Deus já sabe o coração de cada um. Ele dá o tempo pra gente já colocar o Espírito Santo ali, se entregar ao Espírito Santo, e ele sabe quem de fato está submisso a ele ou não. Por exemplo, alguns de vocês aqui, até quem está assistindo, deixou ali talvez ali baladas, bebidas, deixou ali influências, ali amizades, né, que traz ali influências negativas, tudo por Jesus. Isso está sendo contado, está sendo também levado em conta. Então Deus está vendo sua caminhada, está no caminho estreito, caindo e levantando, caindo e levantando. Jesus olhando isso, esse panorama, e ele conhecendo o seu coração e o nosso caráter, que é a única coisa que nós vamos olhar para o céu é o nosso caráter, o caráter nosso vai para o céu do jeito que está, vai só enobrecido. Então ele, como já conhece, ele fala assim, essa aqui me aceitou de verdade, é convertida de verdade, então pode ser lá. Esse aqui, infelizmente, ele está indo pela filha do pastor, né? Como alguns aí, ou então está indo pelo dinheiro, está indo aí por algumas questões aí, né? Então esse daqui não me converteu, não me aceitou de verdade, né? De sábado ele é uma coisa e à noite é outra coisa. Então nesse caso ele já sabe também quem é convertido de coração e quem não é. Eu vi uma parte aqui da lição, até de segunda-feira, que lá no finalzinho do comecinho aqui do primeiro parágrafo. No final do começo? É, primeiro parágrafo. Ah, tá. Final Enfim, ele falou assim que no juízo final o que vai levar em questionamento é o caráter de Deus. E semana passada a gente aprendeu com o pastor Rodrigo também, que a gente vai questionar Deus, até mesmo os salvos, né? Isso é muito legal. E eu queria, tipo assim, saber um pouquinho do você, pastor. Que, tipo, como vai ser esses questionamentos do caráter de Deus? Como, assim, vai questionar? É verdade, a gente tem esse poder, esse direito de questionar o caráter do cara que é santo. E se já é o juízo final, quer dizer que já estabeleceu, né? Então, como é que a gente vai questionar o que já está estabelecido? É porque assim, ó, você vê que Deus ele pensou em tudo. Ele sabia que a gente ia ser revoltado, que a gente ia chutar o balde às vezes, que a gente ia ser questionador. É igual uma criança, né? Quando tá ali, você vê, por tudo ela questiona, né? Tudo ela quer saber o porquê e tudo. Deus sabia também que nós seríamos como criança. E devemos questionar tudo. Então lá no céu, quando começou, ele já criou os mandamentos lá no céu. Os mandamentos são eternos, né? Então ele já sabia, para deixar o livre-arbítrio. Quando Lúcifer caiu, ele sabia, por isso ele não matou de uma vez. Ele falou, vou deixar para ver até onde vai, para todo mundo saber o meu caráter. Chegou aqui no céu, ele enviou Jesus, ele permitiu tudo isso acontecer. Cada coisa, cada cenário que Deus permitiu, Deus não enviou as guerras, não enviou as doenças, não enviou nada disso. Na verdade, o que ele permitiu foi para que deixasse bem claro o que Satanás veio fazer nesse mundo. Então ele começou a trabalhar com cada pessoa, cada caso. Você vê que personagens bíblicos, eles têm ênfase diferente, né? Sim. Você vê Moisés, ele também é um tipo de Cristo que vai levando ali. Então você vê ali o Jó, ele morreu sem entender o porquê ele passou por tudo aquilo. Vários personagens que nós vemos na Bíblia, cada um tem uma maneira didática de ensinar. Deus colocou ele para mostrar um pouquinho do caráter dele e sua essência. Aí vem Jesus, aí fica claro para todo o universo o que o inimigo veio fazer e quão bom é Jesus, quão amor é ele. E aí no juízo final também, todo mundo vai reconhecer. A Bíblia fala que... Para não ter questionamento, né? Não ter questionamento. Que quando isso acabar, e aí o Espírito de Profecia complementa, todo mundo vai declarar que Deus é amor. O caráter vai ficar revelado, que tudo que ele pôde fazer, ele fez para salvar a raça humana. Cara, só que a legal. gente que deixou e virou as costas A gente que não e escolheu. ignorou. Caraca, tá vendo? Que profundo. Forte. O que eu acho interessante, né, que quando a gente fala assim, nesse conceito de boas novas, um evangelho, né? A gente viu ali, né, falando do início das mensagens dos anjos que falam que ele vai levar um evangelho eterno. A gente pode considerar esse evangelho também esse anúncio do juízo final, que é o próprio Apocalipse, né? E o que eu acho interessante é que ele chama pessoas para fazerem parte, né, como a gente estudou na semana passada, fazerem parte dos 144 mil, só que assim, e aí é que pega, porque assim, quando a gente vem hoje, no mundo de hoje, essa questão está muito romantizada.
Jesus está muito romantizado. As pessoas estão recebendo o chamado de Jesus, mas elas não estão pregando o juízo de Jesus. Vocês acham que existe um preconceito, ou até mesmo um medo da própria igreja de não pregar? E eu digo isso da nossa mesmo, porque assim, eu acredito que tem um texto de Ellen White, porque as pessoas vêm falando isso, que é que é o tempo que os livros que a gente tem que mais estudar é Apocalipse e Daniel. Porque é conhecimento do que está prestes a acontecer. Fora que é um spoiler, né? Os livros que mais falam sobre o futuro, né? Não que, tipo assim, Abraão não seja interessante. Abraão é legal, a historinha de Abraão é mó legal. A historinha de Jó, bacana, entendeu? Pra você falar, pra não ficar chorando, os negócios assim. Mas, por exemplo, dificilmente é pregado nas igrejas o juízo. Verdade. Dificilmente. E aí, vocês acham que tem esse preconceito? Tem um medo? Vocês já tiveram medo de falar? Porque, ó, por exemplo, tem muita gente que pensa assim, cara, eu quero começar o estudo bíblico. Não, mas a gente não pode começar com Apocalipse. Tem que começar com ouvindo a voz de Deus. Se começar com Apocalipse, a pessoa vai se assustar, vai ficar com medo, que não sei o quê. Parece que até a gente mesmo tem medo da mensagem e não leva pra pessoa. Como contornar essa coisa? Como que eu consigo levar a mensagem de um juízo de uma forma feliz? É tipo eu chegando e você, você sabe que daqui 2 anos, se passa, você morre, né? Tamo junto, hein? Como é que eu vivo isso? Eu falando assim, eu falando pela realidade da minha igreja lá, que eu não vou revelar, né, pra não falar os podres, mas... Você já falou o nome dessa igreja. Várias vezes. Desculpa aí, estão buscando histórico aí. Mas enfim, a realidade da minha igreja, toda vez que a gente fazia uma programação sobre Apocalipse, a gente via pelas pessoas a quantidade de gente que ia. Então, tipo, diminuía. Se a gente fosse sobre a vida de Jesus, ia, lotava, chamava visita. Apocalipse ia diminuindo sempre. E a gente faz os domingos, ia sempre diminuindo. Então a gente vê mesmo isso que você está falando, a realidade da igreja, que ela vê um sermão muito maçante, muito pesado, um juízo, tipo, não entende que aquilo é uma salvação, não entende que aquilo é uma revelação do futuro. E deveria ser uma das pregações mais bonitas, né? Porque Mas é que fala o que cara. vai acontecer. É tipo o momento de você se preparar para aquilo que vai acontecer. Eu confesso, eu no começo... Porque você querendo estudar ou não, tudo aquilo vai acontecer. Eu confesso, eu no começo, quando vinha 2030 das manhãs, que é a próxima eleição, né? Eu já ficava assustado, é muito número, muito acontecimento, eu já ficava assim. Mas quando você entende mesmo o sentido, o que tá acontecendo ali, o que vai acontecer, você fica... Outro patamar. Olha, eu vou até falar pra você. E a igreja, assim, os irmãos não são culpados. Às vezes, sabe quando começou tudo isso aí? Às vezes a forma de pregar, no tempo passado, né, século passado, tinha até um sermão muito famoso por aí, de um reformista aí, que era assim, pecadores na mão de um Deus irado. Aí era o auge, era pregar sobre isso. A igreja amava, a princípio, pregar sobre isso, juiz eminente, pecadores, tomem cuidado, se arrependem e tudo. E não tem problema você pregar isso, só que aí ficava só nisso, uma ênfase na ideologia do medo, sabe? A teologia do medo. O medo, medo, medo. E Deus nunca trabalhou assim. Deus trabalhou, nunca foi por aceitar você por medo. Ele quis que você viesse por amor a ele, né? E aí, muitos pregadores ainda utilizavam, e até, infelizmente, utilizam dessa teologia, né? Agora, o ideal, eu já vi também pregadores bons falando sobre Apocalipse, o exemplo dele, Luiz Gonçalves. Cara, é bom. O Luiz Gonçalves falando sobre Apocalipse, tremendo. O Bulhão já falou também sobre Apocalipse, já. O Mark Finney. Então, você vê, são grandes nomes que pregam sobre Apocalipse, Bulhão, Daniel, assim, sabe? Como ninguém, que você vê, de fato, uma esperança, a pessoa se emociona, se converte e fala a verdade que tem que ser falada, que é a parte do juízo também. Sim. Que não é só passar a mão, falar assim, Jesus, não eu é amo só por você. açúcar. Não é só açúcar, mas falar o que tem que falar, mas terminar com amor, Deus né? é amor, Pra você porém ver, né, também que a é gente juízo. até entende que o Bulhão é muito famoso pelos sermões deles da graça, né? E você vê que Apocalipse também, como a gente estudou, acho que na lição 2, é um evangelho da graça também, né? É um evangelho libertador. Sim. Verdade. É possível ver justiça no juízo? De justiça no juízo? Óbvio, né? Não. Mas como? Tipo, como é que eu vejo? Porque, por exemplo, lá em Romanos fala que cada um vai dar conta do que fez, né? Não lembro o versículo, pastor. Se você puder me ajudar aí, depois. Boa, não é? Tava na lição, deixa eu ver qual que é aqui. Ó, Romanos 14, verso 12 diz: Isso. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Boa. É forte. Então, esse prestar conta aqui também assusta a gente. Tipo, cara, e esse que é o ponto. Porque, por exemplo, eu vou pregar. Parece que quando a gente prega sobre o Apocalipse, leva ali as boas novas do juízo e tal, tudo mais, parece que a gente anula a graça. Parece não, tipo assim, dependendo de como fala, parece que a graça é totalmente descartada, no ponto de tipo assim, cara, toma conta aí.
É igual que Eclesiastes fala, ó, quer beber, bebe, quer festejar, festeja. tempo pra tudo, Com né? tudo, amigão. Não esquece. Não esquece, você vai prestar conta com Deus depois. É igual sua mãe, não, pode ir. Mas quando você chegar em casa, a gente conversa. Tipo um negócio assim. E parece que a gente prega, tipo, fala de uma forma e parece que a salvação é baseada, tira a graça e passa a ser nas coisas. E aí é um ponto complicado, porque parece que Deus, de certa forma, é justo ou injusto. Porque, tipo, caramba, eu fiz tudo isso, mas num único dia que eu não fiz, morri. Mas olha o quanto de coisa que eu fiz. Aí aquela pessoa que viveu a vida inteira na merda, aí um dia só faz coisa boa. fez a coisa boa e se salvou. Não tá justo. Não é justo isso daqui. Porque parece. A ideia que a gente vê do juízo parece que é isso. É só as obras. Como eu vejo a graça no juízo? Olha só, até importante, eu vou falar isso já complemento também, tá bom? Para endossar ainda mais, Eclesiastes 12:14 fala assim, ó, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. A gente já viu até quando criança aquela ideia da balança, né? Sim. O que você faz ali de bom, o que faz de ruim, aí no final vai ser levado para balança ali, né? Tudo que você Vai ser fez, pesado. tudo. A verdade é que é o seguinte, Jesus já tomou todo o peso da balança que você pedir perdão pelos pecados, ele toma todo o peso, te levanta ali e coloca suas ações boas e apaga tudo. E ele apaga de verdade. Ele não só faz encenação, não, vou apagar aqui, mas lá na frente eu vou lembrar só para que você, né, apaga de verdade. Onde é que a gente vê justiça nisso, né? É porque a gente sabe, eu falei até da outra vez que eu vim aqui, a gente sabe que se Deus ele vier aqui e falar assim, ó, eu quero que você venha para mim e você vai vir e eu quero que você seja salvo. Vou falar isso para um bêbado, que ama muito bebida. E ele gosta muito de cachaça. E o bêbado fala assim, eu quero bebida. Não, mas eu quero que você venha pra cá, porque senão vai acontecer isso e isso com você. Ele tá avisando. Se você não me aceitar, você vai pro inferno. Isso vai acontecer, querendo ou não. O bêbado, não, mas eu não quero. Deus fala assim, quer saber? Ainda assim eu vou te levar, porque eu sei o que é melhor pra você. E vai lá e pega o bêbado e leva pro céu. No paraíso, o bêbado vai olhar e falar, rapaz, isso aqui é o inferno. Vai procurar o bar, cadê o bar? Não tem bar, 50, não tem nada, eu quero beber. Então eu não quero isso aqui, eu quero a bebida. Então ele vai começar a querer isso aí, vai ser um inferno pra ele, porque ele é viciado naquilo. Então Deus ele sabe disso, por isso ele dá o livre-arbítrio. Por isso que Deus ele leva somente aquilo que quer. Tem um homem que estava pregando na casa, e ele falou assim, não, eu acho que vai ser o seguinte, como Deus é amor, no final do mundo, ele vai olhar e falar assim, ó, gente, ó, todo mundo vai ser salvo, porque eu amo todo mundo. Eu falei, como é que é a história? Todo mundo que se converteu? Não, todo mundo. Até os que mataram Jesus vai ser salvo, porque Deus é amor. Então se ele é amor, ele vai fazer isso daí. Mas isso não tem cabimento. Se os caras que matou Jesus for salvos, eles vão tomar um cacete, né? Tô falando sério aqui já. A teologia Não, do pegando no universalismo, né? Universalismo, isso mesmo. É. Então Deus é tão amor que ele dá o livre-arbítrio. Se você não quer ir pro céu, tranquilo. Ele te ama, ele te respeita. É o amor que a gente fala no relacionamento entre marido e mulher, que a gente respeita um ao outro. Ama tanto que quer ver bem mesmo se for longe de você. Esse é o amor de Deus. Então por isso que ele permite tudo isso. Ele fala assim, ó, se você não quiser, gente, ó, você vai passar por isso, tá avisando. É um fogo que não é preparado para vocês, é pro diabo e seus anjos. Mas se você não quiser, você vai escolher ele. Então o que tem preparado para ele é isso, você vai sofrer também. Então é uma mensagem de amor ainda assim, justiça, sabe? Em todo momento ele fala, né, que nós somos salvos pela graça, mas a fé e as obras também são importantes. Tanto que em segunda Crônica, se eu não me engano, fala que esforçai-vos e não desfaleçam vossa mão, porque vossas obras têm recompensa. Então, tipo assim, em nenhum momento ele fala que as obras e a fé não são importantes e só a graça basta. Porque a graça vai nos salvar, mas a justificação é pela fé. É porque o diabo ele vai estar acusando de dia e de noite. Sim. Então ele vai chegar lá uma hora que vai falar assim, meu, mas e aí? Você fez tudo isso aí pra uma pessoa que não merece? Fala assim, opa, não é bem assim. Olha aqui, o que ele teve nas suas mãos, ele fez. A parte dele, ele fez. O resto eu cobri com o meu sangue, que foi pago ali por ele. Legal Então demais. tem essa parte aí também. E você falou sobre se a gente vai, tipo, questionar se Deus é justo ou injusto. Eu não sei se é Ellen White que fala, se a gente estivesse na posição de Deus, sabe? A gente ia escolher da mesma forma, sabe? E eu acho que nos finais dos tempos vai ser dessa forma. A gente vai ver tudo que Deus fez e tudo que Deus permitiu também. E a gente vai entender, falar assim, pô, Deus é justo mesmo, o que ele fez? O cara manja, né? É O porque cara ele manja. tem uma visão, né, de passado, presente e futuro, uma visão que nós não temos. É. Amém. Além disso, a gente tem uma esperança no juízo, né? Porque assim, se há um julgamento, houve um crime. Sim. E se houve um crime, houve um responsável pelo crime. Uhum. E se houve um responsável, tem que haver uma condenação, né? E eu acho que quando a gente pensa nisso, qual foi o crime do mundo em si? Foi o pecado.
qual é a punição do pecado? Lá em Romanos 12. 12? Eu acertei? Romanos 6, pô. 6:23? 6:13? Enfim, tá lá em Romanos, galerinha. Vai estar embaixo aí. Aqui. Vai estar embaixo aí. Vai estar embaixo aí que fala que o salário do pecado é a morte, né? Então, assim, se tá num julgamento... É isso aí mesmo. É isso aí. Se tá num julgamento que o salário do pecado é a morte, então alguém precisa ser responsável por isso aí. E aí que entra o ponto da esperança. Porque na cruz de Cristo nós conseguimos sentir a esperança. Porque Cristo morreu por nós, levando os nossos pecados, para que nós não sejamos julgados pelo juízo se nós aceitarmos a sua graça, para que nós possamos ter vida, porque ele já morreu por nós. Eu acho isso muito lindo, cara. É muito incrível. Qual que é o versículo aí? 6:23. 6:23. Só comprovando, né? Ah, tá. Tô falando pra você, teologia aqui, pô. Esse é o evangelho eterno, né? Esse aí hoje. O evangelho eterno, você vê que ele gira em torno de Cristo, que ele fez por nós. Então essa é a essência. Claro que vai ter ali a questão do juízo e tudo, mas a essência foi o que ele fez por nós. Isso aí tem que ficar claro aí, né? Uhum. Nos finais dos tempos lá, a gente também perdeu na semana passada, que vai ser uma tortura muita tortura pra quem não for salvo, né? Uma tortura vai ser difícil ali. Mas eu queria também saber da versão do pastor aqui. No juízo final, como que vai estar os justos, assim? Como é que vai ser? Ou a gente vai passar muito perrengue? Como é que é? Bom, a Bíblia fala que a última lágrima vai ser lá no juízo final, né? Vai ser a última lágrima porque a gente de fato vai ter que ver. Vai ser um clima, assim, eu acho que até tenso, assim, que nós vamos precisar passar, vamos ter que ter muita maturidade para entender aquele processo. Como o Grande Conflito no seu último capítulo fala, né, sobre isso. Nós vamos estar na posição, assim, de fato de juiz, né, também, julgadores, eles vamos estar a todo momento ali se questionando internamente e externamente também por que isso daquilo está acontecendo. De cada julgamento, Deus vai ser muito claro em todas as questões, vai ser muito aberto ao explicar, não vai esconder nada, como nós lemos aqui, cada pecado encoberto vai ser revelado para aqueles que quiserem, para que ninguém tenha o mínimo de dúvida sequer sobre a justiça de Deus. Então vai ser um clima, não vou dizer que vai ser um clima perfeito, tanto é que nós vamos chorar, a Bíblia fala, que vai ser a última lágrima, vai ser aquele momento, Vai quando ser pesado. cada caso for decidido, e infelizmente não vão ser todos os nossos familiares que vão estar do lado de cá da história. Eu espero que nós estejamos do lado bom, do lado de Jesus, da história ali, mas infelizmente alguns vão estar do outro lado. E a gente vai ver cada caso ali sendo selecionado, sendo ali interrogado e sendo sentenciado. Então, quando ficar claro pra gente cada caso e o que aconteceu ali, aí sim vem um juízo final através do fogo, porque eles vão tentar invadir a Cidade Santa, como nós conhecemos. E nós vamos ver essa cena, por isso vamos ter muita maturidade, a mente mais fortalecida. Nós vamos entender que ainda assim tudo foi por amor e nós vamos concordar na ação divina de derramar o fogo para acabar com o pecado, mesmo chorando em lágrimas. Aí sim, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Aí sim não haverá mais morte, não haverá mais dor, nem pranto, nada disso. Vai ser o último Aí sim, choro. o último choro. E aí viveremos a eternidade para sempre. É forte. É forte, gente. É muito... E é isso. Cara, isso é muito importante. E eu vou bater de novo no ponto que a gente falou aqui no começo, que eu acho que a gente tá perdendo tempo de conhecimento, tipo, não estudando essas partes aqui. Porque assim, se eu não souber que vai chover, não preciso comprar um guarda-chuva, né? Então, se eu não souber que haverá um juízo, eu não preciso Me preparar. ou me preocupar com alguma coisa que eu tô fazendo, porque eu tô vivendo do jeito que eu quero, eu tô vivendo bem do jeito que eu quero, e aí entra na teologia lá do universalismo, que todo mundo vai ser salvo, ou que a galera vai ser, que Deus é só amor, que Deus não é justiça e que Deus também não é juízo. Isso é muito complicado da gente, principalmente, tomar cuidado quando a gente vai falar também do amor de Cristo para as pessoas, porque eu acho que a gente tem um preconceito de quando a gente vai falar de Deus, a gente só apresentar a parte boa. Não que Deus tenha a parte ruim, mas eu digo, tipo, só a parte que é mais fácil de falar. Não, Deus é amor, Deus vai te dar o seu carro, Deus vai te dar isso, ora para Deus que Deus concede. A gente trata muito Deus como um gênio da lâmpada, né? Um assistente ali que vai te ajudar em tudo que você quiser, mas a gente esquece de falar que Deus também é justiça. Sim. E às vezes a gente leva as pessoas ao amor, fala deles ao amor, mas esquece de levar as pessoas também ao arrependimento. Isso é muito complicado, porque a gente vê grandes pregadores, eu digo grandes porque são influenciadores absurdamente gigantes na internet, que levam as pessoas a Cristo de uma forma em que Cristo aceita elas do jeito que elas estão e pode manter do jeito que estão, sendo que as boas novas do Evangelho, o Evangelho final, que é o Evangelho de João, que a gente vê aqui, as boas novas do juízo, conta sobre isso. Por que
boas novas? Por que é feliz? Porque, assim, cara, é a história do fim do mundo, só que já conta o que vai acontecer. E, tipo assim, e já fala quem já ganhou, quem já venceu. E é uma boa notícia, porque além dele falar do final, ele te dá dicas, te dá o direcionamento correto do que você tem que fazer para que você possa estar do lado do vencedor. Por mais que você seja pecador, né, Cristo morreu por você para que você possa ter a liberdade de ter de escolha de ser salvo ou não. Então, tipo, o papel de Cristo ele já fez, que é o mais difícil, que nem o pastor falou, foi o mais complicado, gente. Morrer pra gente. A gente só precisa aceitar. Não sei se vocês já viram um meme de um filósofo brasileiro que fica bravo com a galera. O povo escreve um livro e vocês querem interpretar. Meu, você só precisa entender o livro, cara. O cara teve todo o trabalho de escrever, de editar, de botar pra vender. Você só precisa entender o que tá escrito ali. E com Cristo é a mesma coisa, cara. Cristo já morreu. Cristo veio aqui, sofreu, apanhou, passou uma vida sem pecado. Vocês não passam 10 minutos sem pecar. Eu digo por mim. Às vezes a gente tá lá no trânsito, lá xinga na cabeça, perdão, Senhor. Mas já foi ali, pensa. Viveu sem pecado uma vida inteira. Ele já fez todo o papel. A gente só precisa aceitar. E muitas vezes a gente não leva essa mensagem, né? Que tipo, Cristo morreu por nós, a gente tem que aceitar. Porém, a gente tem uma responsabilidade sobre em cima disso daí também, né? A gente tem a responsabilidade sobre o juízo de falar assim, ó, galera, Jesus te ama, mas Jesus está voltando. Não é só Jesus te ama. Até porque a gente fala assim, Deus é amor, continua do jeito que você tá. Ser cristão seria fácil, né? Todo mundo seria. As igrejas estariam cheias por aí. É aquela frase totalmente distorcida, né? Jesus te aceita como você é. Então, tipo, ter a noção, né? Eu acho que por isso que é importante um trimestre falando sobre isso. Porque quebra um pouco desse preconceito, né? Porque a gente vai estudar esse trimestre inteiro sobre Apocalipse e Daniel. Então, acho que quebra um pouco esse preconceito que, às vezes, nós temos de não pregarmos sobre isso. E a gente tem uma visão também, assim, de juízo. Por que a gente tem medo do juízo, né? Porque a gente vê, sei lá, não sei quantos... Eu nunca fui para um julgamento. A Lari que tá estudando direito, acho que vai. Ainda não foi. Mas é um clima muito tenso, né? Tipo, se eu tivesse cometido um crime flagrante, mesmo assim eu ia me declarar inocente, né? Eu ia falar assim... Pô, mano, meu advogado aqui de defesa, será que ele tá preparado? O acusador, será que ele tem muitas provas? E o juiz, mano, como é que a mão dele vai pesar? Será que vai ser misericordioso? Será que vai só atender os fatos? A gente leva essa visão pro céu. Só que quando a gente leva essa visão pro céu, não bate. Porque a gente viu na tirinha que Jesus é o advogado de defesa, mas também é o juiz. E não bate. Então, lá no juízo, lá no final, lá, o que vai contar é se você foi bom, se você foi ruim, não tem essa. Né? Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui agora? Vocês assistiram já a série The Chosen, né? Já. Oxe, já tô na terceira temporada. Cara, inglês, a gente consegue imaginar ali um pouco mais perto de como seria Jesus, né? Ali brincando, se divertindo, mas também chamando ali o pecado pelo nome, mas Jesus mais próximo, chorando, sorrindo. Imagina esse mesmo Jesus no juízo. Imagina aquele personagem ali no juízo, né? Não fica mais leve assim um pouquinho? Sim. Ele, seu juiz, um Jesus que passou perto de você, que amou você, que cuidou de você. Andou com você, né? Que andou com você, que... E a gente vê o caso de Davi, né, que era o homem segundo o coração de Deus, ele errando muitas vezes, mas todas as vezes ele falou, nossa, Senhor, mais uma vez, por favor, crie em mim um coração novo, Pai. Por favor, me perdoa minhas transgressões. E todas as vezes Jesus com ele, andando com ele, e ainda foi chamado ali o homem segundo o coração de Deus. Então esse mesmo Jesus que ama, que perdoa muitas, inúmeras vezes, sem limite, é o mesmo Jesus que vai estar no juízo. O nosso amigo vai estar lá. Então imagina a cena, a gente olhando no juízo ali, né? Ali naquele momento, ele olhando pra gente com um sorrisinho, fica tranquilo, o pai tá aqui, né? Eu tô cuidando de tudo, sabe? Então... Uma coisa que você falou que me gravou bastante também, Ixi, eu ia falar, mas fugiu. Não. Gravou realmente. Gravou muito. Não, eu ia falar de um jeito, mas eu vou falar de outro. É que, assim, você falou que o juízo final não é pra apontar, tipo, os nossos erros. É pra mostrar quão bom é Deus. É que ele falou de um jeito, mas eu vou falar desse, entendeu? E é isso que dá um conforto também. A gente vai entender no final das contas que o juízo não é para mostrar assim que você está errado. É para revelar quão bom é Deus e mostrar que Satanás que é o cara errado mesmo. Porque muita gente bota Deus como o culpado de tudo, né? Pô, tá acontecendo essas coisas tudo, mas Deus não é amor? O que tá acontecendo? E no juízo final a gente vai entender isso. A gente vai entender tudo, né? A gente vai entender tudo isso. Sabia que nos últimos capítulos do Grande Conflito, nós sabemos que nós seremos perseguidos, né? Bastante. Só que aí a gente fala detalhadamente como é que vai ser essa perseguição. Que o diabo vai começar a mexer
planeta Terra, né? Começar a mexer na estrutura do planeta, e vai começar a causar terremotos e tempestades e um monte de coisa. Aí vai, além disso, colocar na mente de muita gente que Deus está causando isso. E está causando isso por causa do povo que guarda os mandamentos de Deus. Então muita gente vai morrer ali com essa visão ainda de que Deus está causando aquilo e tudo. Na hora vai ser revelado. O diabo colocando terremoto, o diabo colocando tsunami, o diabo colocando câncer nas pessoas. Imagina naquela hora, naquela cena. A gente vai ver que todas as doenças foram causadas pelo diabo, todas as deficiências que nós temos hoje, mentais ou físicas, foi o diabo que elaborou, criou ali com sabedoria ali, né? Infelizmente astúcia. Sabedoria não, na verdade, a astúcia dele ali, foi lá e criou. E aí por isso que muita gente hoje tem esse monte de doença, catástrofe na Terra aí, e vai ficar muito claro. E tanto é que, só mais uma coisa aqui, nessa hora quando ficar revelado pra todo mundo, as pessoas vão tentar se ir pra cima do diabo, né? O grande Chubito fala, né? Que eles vão tentar olhar pra ele, os líderes religiosos vão olhar pra ele, agora vão ir pra cima deles, por que você me enganou, por que você não falou isso pra mim? E aí não vai ter mais como se arrepender. Não vai ter mais como. Era. A galera do Twitter aí vai, ó. Vixe. A gente tem um pouco de noção, assim, de que Satanás vai fazer no final, o que ele fez com Jó, né? Que ele colocou as doenças em Jó, ele tirou as coisas de Jó. Ele, acabou com a vida de Jó praticamente, só não matou. Então vai ser basicamente isso, só que com o mundo. Aí quando o pessoal vê na clareza o que Satanás fez com todo mundo, acho que ele E vai ser exatamente a mesma coisa, né? Fica imaginando o Jó lá em cima. Falei assim, caramba, mano. E Jó morreu sem saber, né? Tipo, o que tinha acontecido, o contexto. E vai ser a mesma coisa. Tipo, a gente vai morrer sem saber o contexto. Você vai mostrar, sabe aquele dia que você tropeçou, foi o diabo deu rasteira em você, ó. Sabe aquele dia que você... Brincadeira. Mas sabe aquele dia que você... só bater o martelo e falar assim, Deus, você fez certinho mesmo, tem que matar. Se Jó ler a Bíblia quando chegar no céu, vai ficar difícil aí. Rapaz. Mas, galera, infelizmente a gente tá finalizando, tá? Caramba, foi rápido. Foi rápido, foi uma conversa legal, foi bacana. É porque a Aprendi gente não podia falar muita coisa, porque assim, detalhes do juízo é na lição que vem, cara. Aí que vai ser o começo, a gente vai entender os investigativos. Aqui só foi uma introduçãozinha, né? Spoiler. Um spoiler da hora. E, ó, peguem papel e caneta, tá? Porque o negócio vai ser top semana que vem, né, não, pastor? Verdade. Olha, vai ser muito número ali, você vai entender muita coisa que falar, rapaz, eu nunca pensei por esse jeito, por esse lado aqui. Depois você vai começar a pensar que o negócio vai ser bom. Mas, galerinha, vocês têm alguma palavra aí pro final, pro pessoal? Quer que eu comece? Pode começar, por favor. Não, é que eu vou pegar sobre Jó também, né? Que Jó morreu sem saber. Mas a gente tem um privilégio de conhecer. Semana que vem a gente vai estudar muito sobre o juízo. Tudo, o spoiler todo. É só a gente estudar e ver o filme, né? Então eu deixo pra vocês. Estude, gente. Se preparem. Semana passada a gente também falou sobre isso. Que as coisas que Deus pede pra que a gente obedeça, né? Tá certo isso? É uma preparação pro finais, né? Dos tempos. Então, vamos aí, vamos estudar. Eu vou no mesmo caminho, é se preparar. Porque a preparação é o começo, o meio e o fim de tudo. Se a gente estiver pronto, preparado, não tem o que ter medo, não tem o que temer, não tem nada. Cara, como a lição diz, é boas novas do juízo. A gente não tem que ter medo de estudar Daniel, a gente não tem que ter medo de estudar Apocalipse. Porque assim, é um spoiler do futuro, ele já mostra o lado vencedor. E a Bíblia inteira nos prepara para que a gente fica do lado do vencedor. Então assim, galerinha, mais uma vez reforçando, bora estudar, bora se aproximar de Jesus, porque assim, eu quero estar no céu, porque eu não quero participar das cóleras quando vir, não, porque o negócio vai Ou ser eu quero pesado. morrer salvo Vai antes, ser né? pesado. Não, oxe, pesado? Pesado? Quem é Santa Inquisição perto daquele anjo com a primeira taça? Você tá maluco, velho. Cara, embaçado demais. Mas, galerinha, estuda, tá? Foca com Jesus, estuda de verdade, de coração, né? Vamos dar uma atenção maior em Apocalipse, em Daniel. Vamos estudar um pouco mais as profecias para que a gente possa entender o que está por vir, o que a gente está passando e que a gente possa estar preparado, porque a gente não se prepara para aquilo que a gente não conhece. Então, a gente precisa conhecer para se preparar. E aí, o pastorzão, para finalizar... Muito bom, galera. Pensando em tudo isso também, estava olhando aqui. Assumam de tudo isso porque nós estudamos a lição de escola sabatina, né? Porque nós focamos e estudamos tanto a Bíblia e a profecia. É para conhecer mais a Deus, né? É para conhecer mais a Jesus. Porque a gente sabe que naquele grande dia vão ter dois grupos, né? E um dos grupos deve falar assim, ó, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Então conhecer Jesus é tudo, né? Tem aquele livro lá especial. Sim, é muito bom. É muito importante. Então Deus fala em vários textos, ó, não quero sacrifício, gente, eu não quero isso, para com isso, eu quero obediência, eu quero misericórdia. Então o que Deus quer é só amor, Ele quer que a gente ame de todo o coração. Se a gente amar a Deus de todo o coração e amar o próximo, nós estamos cumprindo a lei. Então meu desejo para você é que você conheça mais a Deus,
E através dessa mensagem especial, dessa lição especial, nós vamos entender um pouco mais do caráter de Deus, que cada juízo é um sinal e uma oportunidade de salvação para a nossa vida, e nós vamos também ter aqui automaticamente um grande avivamento espiritual. Então não pare, compartilhe esse vídeo com as pessoas, envie para as pessoas que você sabe que elas precisam saber essa verdade, e eu sei que Deus vai usar você para alcançar mais pessoas. Amém. Amém. Felizmente estamos finalizando, né? Queria só dar um recado para vocês aí, mais uma vez agradecer o pessoal aí da Alvorada, que deu espaço pra gente, pastor William. Wesley. Wesley Wesley Valente. Caraca, eu Valente. acertei no começo e errei agora, que coisa. Pastor Wesley aí, é igual, mano, começa com W. Pastor Wesley Valente aí, juntamente com o pastor Rodrigo aí, que abriu espaço pra gente, né? Não deixar de agradecer também o pessoal que tá sempre acompanhando a gente aí. A gente ama vocês de coração, tá? A gente faz isso aqui pra vocês aqui. Um abraço pra galera da mídia, né? Grande Yuri, Jackson, dele mesmo? Érica. Grande Érica ali, Jackson ali junto com a gente ali. Não faz isso, Jackson. E só lembrar vocês de seguir também as nossas redes sociais, Jovens Adventistas APS. Isso. Lembrei, caramba, essa é a Boa. primeira vez na temporada, tá? E é isso, galerinha. Pastor, pode orar pra gente? Agora, vamos lá. Obrigado, Senhor, por essa lição especial. E eu entrego, Pai, a vida de cada aluno agora que está estudando, Pai. Cada pessoa que está ouvindo, Pai, estudando Tua palavra nesse momento. Nós estudamos aqui, Pai, um pouquinho do Seu juízo, Pai. O que vai acontecer e, acima de tudo, o quanto o Senhor nos ama, Pai. Nos ajude a, nesse momento, Pai, quem está ouvindo, se ajoelhar, se arrepender pelos pecados. E eu tenho uma certeza que todos os pecados serão perdoados, Pai. Amém. E eu tenho uma certeza também que cada cena que a gente estudou aqui, que a gente imaginou, nós vamos estar um dia, Pai, vendo essa cena ao vivo no céu. E vamos ver o Senhor face a face. E eu louvo, Pai, a Ti, porque eu tenho a certeza de que nós seremos amados e acolhidos, Pai. E no julgamento, Pai, seremos aceitos a estar contigo na eternidade. Obrigado por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Só queria deixar uma palavrinha aí pra quem assistiu até o final. Comenta aí, abacaxi. Né, não? Oxi. Pra gente saber. É verdade, né? Quem tá Comenta assistindo até o abacaxi. final. Boa. Abacaxi do Apocalipse. Tchau, Pessoal, galera. Um abraço, fica com Deus e até semana que vem. Até.